Só, gente, você lembra do acidente que o carro bateu no muro dentro? Isso foi no Novo Mundo aqui em Curitiba. Dentro do carro tinham 3 jovens que ficaram gravemente feridos. A suspeita era que eles participavam de um racha. Na ocasião, um motorista, que é amigo das vítimas, foi visto deixando o local, lembra? Ele compareceu à polícia, esse homem, negou tudo. E o Thiago Silva vai trazer essas informações pra gente agora em primeira mão. Em primeira mão para você que acompanha aqui o Balanço Geral. Vem cá, vem comigo. Thiago Silva, boa tarde para você. O que ele falou, Thiago? Pois é, Jasson, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando o Balanço Geral. O acidente registrado na madrugada da última sexta-feira, na rua Otávio Saldanha Maza, a rápida ali em direção ao bairro Pinheirinho, aqui na capital. Acidente gravíssimo, a gente acompanhou aqui no dia, né, Jasson, pelas imagens. A equipe do Balanço Geral acompanhou essa história. Uma testemunha teria relatado de um suposto racha ali entre os 2 veículos, o veículo Jetta, que acabou batendo contra o muro da igreja, e um outro veículo escuro, um Fiat. Pois esse motorista, ele se apresentou na última sexta-feira na delegacia de trânsito aqui da capital. Ele prestou depoimento à polícia, entregou os documentos e contou exatamente o que aconteceu. Nós estamos aqui com a doutora Rosana Becker, é advogada desse motorista, e vai explicar melhor o que o seu cliente diz, doutora. Chegou-se uma informação, inclusive de testemunhas, de que poderia estar acontecendo um racha ali. Foi mesmo um racha ou não? Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, Jasson. Boa tarde a todos. Então, o que o Luiz disse que é o envolvido nesse suposto crime de racha? Não era racha, ele não estava participando. Nós temos aí as imagens que mostram que ele demora até um tempo para chegar depois que acontece a batida no muro da igreja. O Luiz estava com eles na madrugada, era uma festa, era uma despedida de solteiro. Sim, eles saíram de uma despedida de solteiro, todos juntos, porque a casa fechou no mesmo horário, e foram cada um para sua residência, e eles moram para o mesmo lado da cidade, então foram acompanhando juntos. Mas ele estava, sim, na saída da festa, indo para sua residência. E aí, o que acontece? Em um semáforo, me parece, na rua Pedro Gusso, uma testemunha diz que o Jetta acelera o carro ali em alta rotação. Isso que teria levantado a suspeita do racha, então, doutora? Isso. Nós tivemos acesso a esse depoimento na sexta-feira. Nós apresentamos o Luiz voluntariamente na delegacia de trânsito. E o que ele disse e o que essa testemunha disse, que é a realidade dos fatos e é um depoimento oficial. De que realmente nesta interseção dessas avenidas, nesse sinaleiro, o motorista então do veículo Jetta e um dos ocupantes, ele teria colocado o braço para fora, batido, piscado alerta, e quando ele arrancou, ele deu uma arrancada realmente um pouco mais forte e arrastou os pneus, né? E nós já pedimos, inclusive, as filmagens disso para a gente poder comprovar a veracidade e, inclusive, a veracidade de que o Luiz não participou nesse momento de qualquer ação. Então, Jasson, vamos aproveitar aqui no Balanço Geral, a gente tem as imagens do acidente no dia, Jasson. Essas imagens mostram o veículo Jetta batendo contra o muro da igreja. Então, acontece a colisão contra o muro. Depois de alguns segundos, as imagens estão no ar, depois de alguns segundos é que aparece um outro carro pela via rápida. Esse seria o carro conduzido por Luiz. Ele vê o acidente, ele para, ele fica um pouco e ele sai. Explica essa dinâmica ali, doutora, por favor. Ótimo. Então, o que acontece? A gente consegue ver, inclusive, no vídeo, que realmente ele demora um pouco para vir. Ali nessa região tem uma curva. Ele está terminando a curva enquanto o Jetta já está se projetando para o muro. Junto dele, a testemunha, que depois na delegacia, eles param juntos e chega logo em seguida uma pessoa, que eu não sei se mora ali em volta, mas ela ainda não é uma testemunha oficial, ela apenas gravou para a imprensa também. Ela está prestando os primeiros socorros. Quando ele sai do veículo dele, ele é informado de que os primeiros socorros já estão sendo realizados e que uma equipe de socorro médico já foi chamada até o local. Ele tenta ligar para o irmão do Guilherme, que é o motorista do veículo Jetta. O irmão não atende, porque isso se deu a 1h18 da madrugada. Então, ele pega o carro novamente e vai até a casa dos pais do motorista Guilherme, que fica a pouco mais de 3 quadras do local do acidente, e informa os pais.
Em concomitância, ele manda quem ele tem contato no telefone. Tudo isso a gente já disponibilizou, inclusive, na delegacia. Ele manda essas mensagens pedindo aos amigos, a quem estava nessa festa, as pessoas que ele conhecia, para que fossem até o local, incluindo a esposa de um dos ocupantes do veículo Jetta, que é o Giovanni, que estava no banco de trás. A esposa dele, então, chega ao local, quando ele já estava lá novamente, então ele saiu e retornou, sim. Ele vai com a esposa, porque a esposa sem condições, né, de ir, e ela estava sem carro. Ele leva a esposa até o Hospital do Trabalhador, onde estava o Giovanni, e aonde ele permanece até às 4 da manhã. Tá, deixa eu aproveitar aqui, eu vou permanecer com a doutora Rosana Becker, advogada, esclarecendo bem esse fato aqui. A gente conversou com o delegado da Delegacia de Trânsito aqui de Curitiba, Jason Goulart, o delegado Edgar Santana, que está à frente das investigações. Então, pelo que as pessoas que se envolveram no acidente contam nesse exato momento, me parece mais uma questão de imperícia ali. Ele acaba perdendo o controle do carro e batendo contra o muro. Mas vamos ouvir o que diz o delegado que está à frente da investigação. Acompanhe, Jason. O investigado afirmou que conhecia os ocupantes do veículo Jetta, inclusive era amigo bem próximo de um deles e que estava em uma despedida de solteiro momentos antes do acidente. Declarou ainda que não consumiu bebida alcoólica, mas os ocupantes do Jetta estariam alcoolizados e o instigavam a praticar o crime de racha. No entanto, ele não teria participado. O inquérito policial foi devidamente instaurado pela Delegacia de Delitos de Trânsito, inicialmente pela prática dos crimes de lesão corporal com causa de aumento pela omissão de socorro, e não descartamos ainda a possibilidade de um dolo eventual e o indiciamento dos envolvidos no acidente na prática de uma tentativa de homicídio prevista no Código Penal. Ô Jason, para finalizar em relação a esse acidente, Jason, as 3 vítimas do Jetta, uma recebeu alta do hospital, uma permanece em estado grave e uma ela está se recuperando bem. Então esse é o saldo do acidente registrado. Motorista que estava junto nega veementemente que estaria acontecendo um racha. Jason. Pois é, até interessante que no momento que a gente viu as imagens, inclusive aqui na RIC, aqui no Balanço Geral, doutora Márcia, a gente observou o tempo, inclusive, que levou para chegar o carro do Luiz ao local do acidente. Até uma colega aqui disse assim, olha, se estavam realmente fazendo um racha, ele ficou bem para trás, não estava conseguindo acompanhar. Se estivesse participando de um racha. Mas a doutora Rosana disse que ele não estava participando desse racha e realmente é um tempo longo ali entre a batida e o momento que o carro do Luiz chega. Agora, uma questão que chamou a minha atenção e eu gostaria, a gente precisa encerrar, preciso passar para o próximo assunto, mas eu gostaria, uma questão apenas, Tiago, para a doutora Rosana, porque no momento que ele entrou no carro e saiu, ele apagou a luz do carro. Algum motivo naquele momento para ter apagado a luz do carro quando ele saiu? Não ter ligado a luz do carro? Tá. Vou perguntar para a doutora Rosana. Tem um detalhe curioso, Jason pergunta dos estúdios, doutora, que ele entra no carro, apaga a luz e sai. Ele explicou essa dinâmica, o porquê fez isso? É que, na verdade, o que acontece, Jason, ele não apaga a luz do carro. Ele desceu do carro e desligou o carro. Quando ele entra novamente no carro para informar os pais do Guilherme, é que ele liga a luz. Desculpa, ele não liga a luz, ele sai com o carro com a luz apagada. E eu questionei isso a ele, e ele me disse que ele só ligou a luz algumas quadras à frente, quase chegando na casa, porque alguém informou que ele estaria com a luz apagada, porque ele estava muito nervoso. Então, na verdade, o carro estava parado desligado. Entendi. E quando ele entra no carro, ele deixa de ligar a luz. Mas em nenhum momento ele apagou a luz para não ser reconhecido. É isso, Jason. Tirando a sua dúvida, então, o caso continua sendo analisado pela Delegacia de Trânsito. O Luiz se apresentou à polícia e é claro que a delegacia agora está tomando as medidas em relação a esse caso. Jason. Obrigado, Tiago. Obrigado também a doutora Rosana Becker, que nos atendeu aí também, né, dando o outro lado da história, que é o mais importante. Nós temos aqui no Balanço Geral, né, como meta, né, como ordem para todos, é sempre ouvir todos os lados da história. E aqui o espaço está aberto para isso realmente. De fato, vendo-se todas as histórias, monta-se uma história mais próxima da realidade. Mas existe o local de onde eles saíram, existe o local onde ocorreu a colisão. E efetivamente a delegacia vai acompanhar as imagens desse trajeto e chegar à conclusão de se houve ou não essa situação do racha, né, Jason?